Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Despertai, Senhor, nos vossos fiéis a vontade firme de se prepararem pela prática das boas obras para irem ao encontro de Cristo, de modo que, chamados um dia à sua direita, mereçam alcançar o reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Visão de Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e de Jerusalém. Sucederá que nos dias que hão de vir, que o monte do templo do Senhor se há de erguer no cimo das montanhas e se levará no alto das colinas. Ali afluirão todas as nações e muitos povos acorrerão, dizendo: Vinde, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos e nós andaremos pelas suas veredas. De Sião há de vir a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele será juiz no meio das nações e árbitro de povos sem número. Converterão as espadas em relhas de arado e as lanças em foices. Não levantará a espada nação contra nação, nem mais se hão de preparar para a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, caminhemos à luz do Senhor. Palavra do Senhor. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor. Detiveram-se os nossos passos às tuas portas, Jerusalém. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Para lá sobem as tribos do Senhor, segundo o costume de Israel, para celebrar o nome do Senhor. Ali estarão os tribunais da justiça, os tribunais da casa de David. Pedi a paz para Jerusalém. Vivam seguros quantos te amam. Haja paz dentro dos teus muros, tranquilidade em teus palácios. Uma alegria para ela. Por amor dos meus irmãos e amigos, pedirei a paz para ti. Por amor da casa do Senhor, pedirei para ti todos os bens.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, vós sabeis em que tempo estamos. Chegou a hora de nos levantarmos do sono, porque a salvação está agora mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite vai adiantada e o dia está próximo. Abandonemos as obras das trevas e revestimos-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, evitando comezeinas e excessos de bebida, as divisões e as libertinagens, as discórdias e os ciúmes. Não vos preocupeis com a natureza carnal, para satisfazer os seus apetites, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim sucederá na vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não deram por nada, até que veio o dilúvio que a todos levou. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então de dois que estiverem no campo, um será tomado e outro deixado. De duas mulheres que estiverem a moer com amor, uma será tomada, a outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Compreendei isto: se o dono da casa soubesse a que horas da noite virá o ladrão, estaria vigilante e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estais vós também preparados, porque na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Palavra da salvação. Nós preparamos, ou começamos a preparação para o Natal com este tempo de Advento. Advento basicamente quer dizer o esperar, a preparação. E começamos a preparação do Natal pensando na segunda vinda de Nosso Senhor, ao qual também podíamos chamar o juízo final, ou até mesmo o fim do mundo, que no fim é tudo a mesma coisa. Pensamos na segunda vinda, porque ao pensar no nosso fim, nos nossos fins, isso, todas as coisas, certeza que é a que mais nos ajuda a viver e a viver com os outros. Então assim,
Pensamos na segunda vinda, no juízo final. Pensamos no Jesus que regressa com toda a sua força, para assim aprender e viver melhor, sobretudo segundo a sua vontade. Porque, de uma certa maneira, com o passar do tempo, e talvez foi sempre a tendência, porque no fim nós, seres humanos, somos sempre os mesmos, não só muda a roupa e os costumes de geração em geração, mas o ser humano é sempre o mesmo. E dentro desta nossa tendência, é a tendência de tornar a fé ou a religião de uma psicologia para sentir-nos melhor. E não necessariamente reparar para a fé como fé em alguém, não sempre fé como quem diz sorte, mas sim fé em Jesus Cristo e um intentar viver segundo o plano, a vontade de Deus. Por isso, na primeira leitura, nós ouvimos que todos os povos se vão reunir em Sião. Sião, no fim, é uma parte de Jerusalém, era onde estava o templo. Sião significa a casa de Deus, o templo, o lugar de adoração. De uma certa maneira, a igreja é Sião. Todos os lugares vão vir para serem instruídos e para depois viverem segundo os meus preceitos. Foi aquilo que nós ouvimos. E todas as coisas que nós viemos aqui hoje ou qualquer domingo que a gente venha à missa, nós, dentro daquilo que vamos a fazer, é para sermos instruídos. Instruídos com a palavra de Deus, na esperança que o sermão ajude a explicar a palavra que acabamos de ouvir e como aplicá-la no nosso dia a dia. É essa uma parte da razão para a qual a gente vem aqui, para sermos instruídos, para sermos formados na palavra de Deus, para poder aplicar na nossa vida com a confiança, com a fé de que isso nos vai fazer melhores e nos vai fazer mais felizes e nos vai ajudar a superar as nossas tendências e as nossas limitações como seres humanos. Quando nós não procuramos a formação divina, quando nós não procuramos a Deus, a nossa tendência vai ser para procurar e viver para os prazeres da vida. Seja qual prazer seja o prazer da vida. Seja o comer, o beber, as festas, questões sexuais, passear, prazer. O prazer tem sempre muitas e diferentes formas. Não é só o prazer sexual. Quando nós não acreditamos em Deus, quando nós não procuramos a Deus, a nossa tendência vai ser para procurar para dentro e procurar o prazer como a razão de viver, o que faz sentido à vida, o viver. Mas quando nós procuramos os prazeres da vida, mais dificilmente vamos poder amar e querer o bem para o próximo e procurar fazer coisas para além do dia de hoje. E todos nós bem sabemos que não se pode falar de amor sem falar em sacrifício, sem falar em dor e mesmo sem falar em sofrimento. O sacrifício de ter trabalhos que não gostamos, o sacrifício de conduzir horas e horas para chegar ao trabalho, o não necessariamente viver no lugar onde mais queríamos, mas no lugar que é melhor para a família. Nós estamos acostumados a sacrificar e a sofrer para algo maior do que nós. Mas se nós só vivemos para mim mesmo, vai haver menos sacrifício, vai haver menos sofrimento e vai haver mais egoísmo. Então, nós viemos para sermos
instruídos com a palavra de Deus, acreditando que isso é que é o caminho mais seguro cá na terra, e para acreditar também que isso nos vai transportar ou levar para coisas muito melhores, ao qual nós chamamos por o céu. Mas para perseverar neste caminho é difícil, porque é difícil para nós perseverar, seja lá em que for na vida. Nós, seres humanos, somos assim, temos fracas memórias, perseverar é algo difícil, seja em qualquer coisa da vida. Então aí, Nosso Senhor nos diz que a melhor maneira para preservarmos no caminho da fé é vivermos como se hoje fosse o nosso último dia. Se nós pensássemos na segunda vinda de Cristo, se nós pensássemos um pouco mais no nosso fim, se nós pensássemos que pode ser a qualquer momento, é de certeza que íamos a viver melhor. Então a urgência, vivermos com urgência para poder perseverar no caminho. E assim é que vamos poder rejeitar todos aqueles pecados que vêm do egoísmo que nós ouvimos naquela segunda leitura. Nós, no Evangelho, temos Nosso Senhor que vai buscar Noé. E vai buscar Noé ao dizer que as pessoas não se apercebiam, que as pessoas não sabiam que vinha o dilúvio até quando quando Noé entrou na arca. Bem, isso não é bem assim. Noé, bem que alertava, Noé, bem que pregava, bem que dizia às pessoas, só que as pessoas pensavam, pois nunca choveu tanto assim, há montanhas, há lugares altos, mesmo que chovesse, isso não é tanto urgente assim, amanhã vou tomar conta disso. E essa é a nossa tendência. A nossa tendência é amanhã, amanhã, amanhã. Se vivermos com urgência o amanhã a hoje, e hoje então faríamos tudo aquilo que tencionamos fazer. Assim como uma espécie como o ladrão. Se nós estivéssemos atentos e alertas com um sentido da urgência, mais facilmente vamos poder defender-nos contra o ladrão, contra os ladrões da vida. Se está no descuido, se está uma coisa que não estamos tantos atentos, aí provavelmente é quando vamos dormir e aí é quando entra o ladrão em casa. Então, para preservar na fé, no meio das distraições, no meio das tentações da vida, no meio dos nossos próprios pensamentos, a melhor maneira é viver sempre com a urgência. Isso não quer dizer que nós não vamos viver para o momento ou saber aproveitar o momento de cada dia. Mas isso o que quer dizer é querer viver do momento para podermos então pensar em outras coisas. Nós não podemos viver só para o dia. Isto não é só um dia que temos hoje e não fazer planos para o dia da manhã. E não quer dizer que fazer planos para o dia da manhã não significa que nós não vamos desfrutar do presente. Podemos fazer as duas coisas. Mas muitas vezes a nossa tendência é o outro ou 80. Mas nós podemos fazer as duas coisas. Podemos viver do momento de hoje e ao mesmo tempo pensar no futuro. E de uma certa maneira, quem não sabe fazer isso, não vai saber viver. Porque quem só vive para o dia de hoje,
quando chegar o dia da manhã não está preparado para ele e não lhe vai sair bem. E ao mesmo tempo, quem só vive para o futuro, pois aí vive e não se dá conta que vive. Uma espécie como o trabalho, é a tentação do trabalho. Há quem trabalha muito e muitas horas hoje e trabalha. E depois, quando chega à idade da reforma, quase que nem sequer conhece os filhos, quase que ninguém se conhece o esposo, a família, a mulher, porque viveu, foi para o trabalho. E ao mesmo tempo nós não vamos descuidar da vida sem trabalhar, só viver para o dia de hoje e depois quando chegarmos a velhos para querermos ter uma coisinha e não ter nada porque não pensamos no futuro. Tem que haver um balanço no meio. E a maneira de haver um balanço no meio é de pensar no nosso fim. Pensar nos nossos fins ajuda-nos a viver melhor hoje. E nós podemos perfeitamente trabalhar e ter tempo para a família. O que nós não podemos ter é só trabalhar ou só ter tempo para a família. Tem que haver um balanço na vida. E esse balanço na vida se expressa com ter a urgência, como se fosse hoje o último dia, para estarmos atentos e alertas para as grandes questões da vida. E só vamos poder fazer isso se pensarmos e acreditarmos em algo mais ou superior a mim. Se nós não acreditamos em algo maior do que eu, em outras palavras, Deus, céu, inferno, as últimas coisas, se nós não acreditamos nada disso, então para que sofrer, para que trabalhar? Aí a tendência vai ser só pensar em mim, viver para o momento. Essa que vai ser a tendência. E pensar nos prazeres da vida. E quando os prazeres da vida acabar, então aí dizemos que não faz sentido a vida e já não temos vontade nem forças para viver. Então aí a preparação para a vinda do Senhor é pensar na sua segunda vinda. Pensar nele que vem para nos julgar. E como Nosso Senhor vem para nos julgar, então aí vamos viver segundo as suas leis para sermos julgados bons. E ao sermos julgados bons, podemos então, quando Ele vier julgar-nos, termos a possibilidade da vida eterna. E a melhor maneira é sempre de viver em graça hoje. Viver na graça de Deus hoje. Porque nós nunca sabemos quando é o nosso dia. E se é verdade que naquele dia um vai ser tomado e outro fica atrás, aqui o ser tomado é que é o bom. Porque dentro daquela expressão nossa, Nosso Senhor o levou. Se Nosso Senhor o levou, isso é bom, não é mau. Então nós aí queremos viver uma vida para que Deus nos queira levar. Para levar consigo. Que é uma outra forma de falar no julgamento final, do julgamento da nossa alma. E isso também nos vai ajudar para vivermos melhor aqui e sermos mais felizes aqui, porque aprendemos a viver quando pensamos no nosso fim. Porque não há nada que dá valor à vida como a morte. E não há nada que dá esperança para viver como acreditar em Deus e no céu. Amigos, professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só Senhor Jesus Cristo,
Filho unigênito de Deus, nascido de Pai antes de todos os séculos. Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, constancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica, apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida mundo que há de vir. Amém. E agora, com fé e esperança no Jesus menino, pedimos a Ele pelas nossas necessidades. Pelos pastores e fiéis da Santa Igreja, para que, vivendo dignamente com em pleno dia, seja um sinal da vida próxima do Senhor. Oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Pelas nações do mundo inteiro e seus governos, para que, abandonando os caminhos da guerra, convertam as armas em instrumentos de paz. Oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Por todas as igrejas e comunidades cristãs, para que se revistam dos sentimentos de Jesus e apressem a reconciliação tão desejada. Oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Pelas crianças e jovens dos grupos de catequese, para que em Cristo, Filho de Deus e de Maria, descubram aquele que dá sentido às suas vidas. Oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Esta missa é para a alma de Alvarino Luís e Filomena M. Ávila. Oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Pelos que nesta comunidade paroquial ou em qualquer outra estão de vela junto aos doentes e aos moribundos, para que o Senhor seja a sua recompensa. Oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Pão e vinho apresentamos com louvor e pedimos ao teu reino, vem, Senhor. Pão e vinho apresentamos com louvor e pedimos ao teu reino, vem, Senhor. Pão e vinho repartidos entre irmãos são o laço da unidade do seu povo. Nossas vidas são também pequenos grãos que contigo vão formar o homem novo. Pão e vinho apresentamos com louvor e pedimos ao teu reino, vem, Senhor. Pão e vinho apresentamos com louvor e pedimos o teu reino, vem, Senhor. Eis
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito a Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por suas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, o nosso bem e toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, estes dons que recebemos da vossa bondade e fazei que os sagrados mistérios que celebramos no tempo presente sejam para nós, Senhor da redenção eterna. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso Deus e a nossa salvação. Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, princípio e fim de todas as coisas, é verdadeiramente o nosso dever dar-vos graças e cantar-vos um hino de bênção e de louvor. Vós nos escondestes o dia e a hora em que Cristo, vosso Filho, Senhor e Juiz da história, aparecerá sobre as nuvens do céu, revestido de poder e de majestade. Nesse dia, tremendo e glorioso, passará o mundo presente e aparecerão os novos céus e a nova terra. Agora Ele vem ao nosso encontro, em cada homem e em cada tempo, para que o recebamos na fé e na caridade e demos testemunho da gloriosa esperança do seu reino. Por isso, na esperança da sua vinda, com os anjos e os santos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor, tu és santo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor, tu és santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. De novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios.
Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, São José, o seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantar nos vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, vossa paz, vossa paz, ó Senhor, vossa paz, ó Senhor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis na minha morada, mas dei uma só palavra e serei salvo.
Fazei frutificar em nós, Senhor, os mistérios que celebramos, pelos quais, durante a nossa vida na terra, nos ensinais a amar os bens do céu e a viver para os valores eternos. Por Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Antes de irmos uns pequenos anúncios, primeiro recordar sobre o evento que vamos ter cá a semana que vem, na sexta e no sábado, com o pregador Tim Staples, que defende e explica a nossa fé. Dentro do boletim podem ver de novo os horários. Também para o próximo domingo vamos passar aquelas cartolinas, aplicações para as missas para todo o ano. Vai ser o próximo domingo, em que cada família, cada pessoa tem 4 missas por ano. Isso vai ser o próximo domingo, depois das missas. Também no próximo domingo temos a segunda coleta, como é o primeiro domingo do mês. E esta quarta-feira, às 6h30 ou às 6h30? Às 6 da tarde, aqui na Igreja Nova, quarta-feira, às 6, vamos ter uma reunião para todos os ministros, seja leitores, ministros da Eucaristia, para aperfeiçoarmos um pouco mais aquilo que fazemos. Esta quarta-feira, às 6 da tarde, na Igreja Nova. O Senhor esteja convosco. Abençoai-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.